Olá, o Café com TV já está aqui no ar. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua companhia aqui na tela da TV Alterosa. Na edição desta semana vamos falar sobre a safra de café 2025. A promessa era grande, mas o clima mais uma vez virou o jogo. A colheita de 2025 frustrou produtores e mexeu com o mercado. Com menos grãos nas sacas e preços em alta, o setor agora tem esperança na próxima safra e que a chuva possa vir no tempo certo. Especialistas têm notado uma queda de folhas fora do comum nos cafeeiros. A explicação pode ser o clima e também as doenças. Tarifaço de Trump segue impactando o setor. Exportações de café especiais e solúvel despencaram. Batata doce gigante impressiona e vem do Triângulo Mineiro. Você vai ver todos os detalhes. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje falando sobre a safra de café. A promessa era grande, mas o clima, mais uma vez, contrariou as previsões e virou o jogo no campo. A colheita de 2025 frustrou produtores e mexeu com o mercado. Com menos grãos nas sacas e preços em alta, o setor agora caminha com uma linha tênua. A esperança está no céu, literalmente. Se a chuva chegar no tempo certo, 2026 pode trazer alívio. Caso contrário, o impacto pode ser ainda maior. A safra 2025 ficou bem abaixo do esperado. O setor previa um desempenho melhor, mas a distribuição do clima prejudicou o desenvolvimento das lavouras. O resultado foi a redução do rendimento e frustração nas projeções. É interessante porque nós parecíamos que ia ter uma safra muito boa, mas em função, mais uma vez, do clima, nós tivemos essa redução. A gente foi buscar explicação e eu peguei uma explicação de um climatologista, que ele falou em linguagem bem popular para que todos possam entender, é que é o seguinte, o ano passado nós não tivemos falta de chuvas. O volume que caiu era suficiente, mas o período de estiagem é que foi terrível, com altas temperaturas. Com isso, a planta, que é um ser vivo, ela pensou, eu vou encher o grão, eu vou me manter viva. Ela optou por manter viva, por isso que nós tivemos uma safra miúda e, com isso, mais grãos para encher a saca e uma redução que a gente calcula em média de 20% da safra. Ainda de acordo com o corretor de café, com o avanço da colheita, a realidade da produção apareceu e o mercado ajustou os preços. A reação veio na medida em que a oferta se mostrou mais curta. Nesse quadro, o próximo passo depende da regularidade das chuvas para a florada virar fruto. Até então o mercado não tinha reagido e agora, além de vir à tona este fato, nós estamos aí enfrentando um quadro climático como nos últimos 4 anos. A estiagem está pegando feio, com altas temperaturas também e com a florada saindo para todo lado. Isso aí deve influenciar bastante e já começou a influenciar fortemente nos preços. E o problema, como a gente estava conversando, né? Florada sem chuva não pega fruto. Realmente, é necessário que tenha umidade suficiente para fazer a formação. E o mundo precisa, nós precisamos que nós tenhamos uma safra boa em 26. A planta está preparada, depende só agora do clima mesmo. No exterior, a discussão sobre tarifas nos Estados Unidos entrou no radar dos exportadores. Por enquanto, o tarifaço não gerou mudanças nas vendas, que se mantêm as mesmas, com registro de alguns casos pontuais entre empresas mais dependentes do mercado americano. São reações isoladas de algumas empresas que trabalham tipo 80% a 90% com os Estados Unidos. Mas, no geral, o impacto ainda não é visível e significativo, não. A gente vê o volume de dinheiro que gera café nos Estados Unidos, dificilmente eles vão deixar isso para trás. Eu acho que é uma questão de tempo para corrigir. No momento não está afetando praticamente nada, em função de que também não existe outra produção, outro país de origem produtora que possa suprir, tanto em preço, qualidade e volume, que é o café brasileiro. Para 2026, as projeções são condicionadas ao clima do próximo bimestre. O setor avalia que, se as chuvas começarem a cair no final de setembro e no início de outubro, é possível recuperar parte do terreno perdido. A gente esbarra de novo no clima. Existe uma previsão, as plantações estão boas,
um pouco em função da quebra de safra deste ano, elas estão preparadas. Vai depender exclusivamente do clima. E estima-se que nós tenhamos uma safra, se o clima cooperar, se tivermos chuva de acordo com as previsões agora no final de setembro, começo de outubro, pode ser que vá recuperar e a gente possa ter uma boa safra, que não vai impactar muito em preço, porque, em função da quebra da safra anterior, a gente necessita desse volume para cumprir os compromissos. Isso já começou a refletir nos preços. Os preços atuais, que chegaram a cair em plena safra abaixo de R$2.000, hoje nós estamos na faixa de R$2.500 e já com a perspectiva na casa até de R$2.200 para a próxima safra, já contando com uma safra grande. Na ponta da comercialização, o comportamento dos cafeicultores é de cautela. Produtores priorizam lotes menores e estão administrando o estoque ao longo da temporada. O produtor acompanha o desenvolvimento do mercado. Ele está justamente o que você falou. Ele está procurando dosar o máximo, ele vende estritamente o necessário, porque não que ele esteja esperando que os preços vão explodir, mas ele não dá para sentir que os preços podem cair em função dessa série de fatores que nós comentamos. É curioso que o produtor que quer vender 200 sacas, você pede para ele aumentar a venda para 230 por causa da carga, ele não, é 200. Então, está segurando bem e também em função de volume. Ele teve um volume menor, ele tem que administrar ao longo da temporada toda. E atenção, produtor rural, para este recado. Produtor rural, veja a mensagem que o SPA Saúde preparou para você. É sobre saúde, é sobre vida. Sabia que uma cirurgia cardíaca hoje não sai por menos de R$200 mil? E uma sessão de quimioterapia ultrapassa facilmente R$100 mil. E se precisar de UTI diária, passa facilmente R$10 mil. A conta vem e vem cara. A saúde é o bem mais precioso que a gente tem. O SPA Saúde é o plano de saúde do produtor rural. Saúde não tem preço, mas a falta dela tem. Sem taxa de inscrição, sem fins lucrativos e com ampla rede credenciada. O SPA Saúde é seu aliado para cuidar da sua família. Procure sua cooperativa, associação ou sindicato e garanta já o SPA Saúde para toda a família. Primeira pausa aqui no Café com TV. Tarifaço dos Estados Unidos segue preocupando o setor de café. Você vai ver o reflexo detalhado nas exportações de cafés especiais e solúvel. Te conto já, hein? Já estamos aqui de volta. O setor está preocupado com as exportações de cafés especiais do Brasil para os Estados Unidos, que despencaram em agosto. Foram pouco mais de 21 milhões de sacas enviadas, uma queda de quase 80% em relação ao mesmo mês do ano passado. Esse é o reflexo do tarifaço de Trump. A alta na taxação deixou os cafés especiais do Brasil mais caros e menos competitivos no mercado americano. Os Estados Unidos eram o principal destino dos cafés especiais do Brasil até então, mas com o tarifaço caíram para o 6º lugar. Agora, países como Holanda, Alemanha e Bélgica lideram as compras deste tipo de café. Se pegarmos os meses de julho do ano passado e compararmos com a performance desse ano, nós temos uma redução de quase 80%. Se pegarmos em relação a julho deste ano, uma redução de quase 70% do número de embarques. Estes números vêm demonstrando que os torradores e importadores de cafés especiais vêm buscando outras origens para suprir as suas ofertas de café especial no curto prazo, o que vem gerando atrasos nos embarques e o postergamento desses embarques, esperando uma solução negociada para a questão da tarifa implementada pelo governo americano. O setor alerta que, se nada for feito, a cadeia construída entre Brasil e Estados Unidos pode desmoronar e pede que o governo brasileiro abra negociação direta com os americanos. Enquanto isso, produtores e exportadores enfrentam incertezas e os cafés especiais brasileiros vão buscando novos mercados, enquanto esperam que a diplomacia encontre uma solução.
esse é o desejo da Associação Brasileira de Cafés Especiais, com que os governos possam buscar o diálogo numa solução negociada que possa reduzir as tarifas e reestabelecer o comércio global de café nos padrões de antes do tarifaço, estimulando assim o suprimento de café especial do Brasil para o mercado americano. O Brasil também viu despencar a exportação de café solúvel para os Estados Unidos em agosto. Depois da entrada em vigor de um tarifaço de 50% sobre o produto, os embarques caíram quase 60% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em comparação com julho, a queda foi de 50%. Foram embarcadas apenas 26 mil sacas ao mercado americano. O impacto foi de imediato e acendeu um alerta no setor. No total, entre janeiro e agosto, o Brasil exportou café solúvel para 88 países, um volume de 3,9% menor do que no mesmo período de 2024. As nossas expectativas de mais um recorde de exportação no volume de café solúvel esse ano caiu por terra por conta do tarifaço dos Estados Unidos aplicado ao Brasil, que fez com que despencassem os volumes exportados no mês de agosto. Praticamente foram o equivalente a 26 mil sacas, quando na média em torno de 60 a 65 mil sacas, uma vez que o Brasil exporta o equivalente a 800 mil sacas de café anualmente para os Estados Unidos, que é o nosso maior cliente há várias décadas. O volume total de café solúvel exportado caísse em torno de 3,9% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, a receita em dólares cresceu mais de 30% por causa da valorização do produto no mercado internacional. Em termos de receita, ainda nós vamos bater o recorde, está previsto um recorde, vai ultrapassar 1 bilhão e 100 bilhões de dólares, o que é um bom sinal, porém, essas diminuições do mercado americano realmente vão infligir problemas, né, nas nossas indústrias que têm no comércio com os Estados Unidos já há décadas, um cliente que até então sempre foi extremamente importante para nossas indústrias. Mesmo com a queda, os Estados Unidos ainda são o principal comprador do café solúvel brasileiro em 2025. Mas países como Argentina e Rússia ganharam força e produtores como Colômbia, Vietnã e Malásia também aparecem entre os maiores importadores. Há um crescimento em outros países, mas muito em função da expectativa que já existia de aumento de consumo de café solúvel no mundo. Mas é muito difícil que nós consigamos colocar esse produto em outros países num prazo muito curto. Por isso nós confiamos nas negociações que estão por vir. Há uma esperança para o café em grão e o café solúvel, porque são produtos que praticamente não são produzidos nos Estados Unidos, são essenciais e não há onde buscar essa diferença para o mercado americano. De maneira que quem vai pagar a conta é o consumidor americano, mas mesmo assim isso acaba infligindo graves prejuízos em volumes aqui para o Brasil. O mercado interno segue em alta. O consumo de café solúvel no Brasil cresceu quase 5% no ano, com destaque para o tipo liofilizado, que avançou mais de 11%. Já no mercado interno brasileiro, nós seguimos em alta, com mais de 4% de aumento de consumo em relação ao mesmo período do ano passado. Isso é uma resposta que já vem acontecendo já há alguns anos. Enfim, realmente a gente está aí com muita preocupação com o que está por vir e torcendo para que as negociações acabem se tornando uma realidade para produtos que foram prejudicados nessas negociações, nesses tarifaços aplicados pelos Estados Unidos. Em tempos de desafios climáticos e necessidades de maior produtividade no campo, produtores rurais de todo o Brasil têm buscado soluções eficazes e sustentáveis para melhorar o rendimento das lavouras. Uma dessas soluções é a Provaso, uma inovação que vem ganhando destaque em transformar o manejo do solo e impulsionar uma agricultura cada vez mais saudável e produtiva. A Provaso atua diretamente na estrutura e na biologia do solo, promovendo o melhor aproveitamento de nutrientes
nutrientes, aumento de atividade microbiana e maior retenção de água, fatores fundamentais para o desenvolvimento equilibrado das plantas. Com isso, o agricultor colhe mais e com maior qualidade, ao mesmo tempo em que fortalece a saúde do solo a longo prazo. Além dos resultados no campo, outro ponto que chama a atenção é o cuidado com o processo produtivo. Acompanhe de perto como é feita a produção da Provaso, desde a colheita dos insumos até o desenvolvimento da fórmula final. A transparência reforça o compromisso com a sustentabilidade e a eficácia do produto. Nós estamos no pátio de compostagem da Provaso, que vocês podem ver ao fundo. A ideia é mostrar para vocês como é feito a captação de resíduos, que é a base do nosso processo de compostagem da fabricação do fertilizante orgânico. Esses resíduos são feito uma pré-mistura com material estruturante, que pode ser casca de eucalipto triturado, serragem ou pó de serra, material de poda de árvore, tudo que isso triturado também vai servir de material estruturante. É feita uma primeira mistura lá, depois montam-se as leiras. Essas leiras são periodicamente airadas com a máquina compostadeira. Eu faço o monitoramento das leiras de compostagem. As leiras de compostagem, elas são montadas com os resíduos da indústria, né? São resíduos de estação de tratamento de processos. Então, a indústria alimentícia, ela lava os seus equipamentos e essa água ela precisa ser tratada. O resíduo desse tratamento é o que vem aqui para ser utilizado como insumo nas nossas leiras de compostagem. Todos os resíduos que entram, eles não entram aleatoriamente. É feito um processo rigoroso de elegibilidade desse produto e todos esses produtos têm que ter uma licença específica da CETESB para cada resíduo que entra. O que nós precisamos é sempre manter as condições para que esses micro-organismos façam a compostagem. Essas condições são condições de temperatura, de umidade e de oxigenação. Então nós monitoramos aqui nas leiras a temperatura, umidade e o pH, além dos números de revolvimentos que são realizados para que haja a oxigenação dessas leiras e a compostagem seja eficiente. Ao final nós vamos ter um produto ecológico e todo ele feito à base de resíduos do processamento industrial, resíduos esses que iriam para o meio ambiente de forma a degradá-lo, a poluí-lo. E o que a gente faz? Quando a gente capta esse material, nós transformamos num produto. Esse produto, sim, vai para o meio ambiente, só que de forma a recuperar a capacidade do solo de produzir, de fornecer nutrientes para as plantas. Diante de todos esses benefícios, a Provaso Linha Prêmio é referência. A Rafaela, consultora de vendas e estudante de agronomia, explica um pouco melhor. E hoje eu venho apresentar para vocês nosso Provaso Prêmio, uma solução inovadora que vem revolucionando o manejo do solo e promovendo uma agricultura mais saudável e produtiva. Isso favorece o enraizamento e a estruturação das plantas, tornando o ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Além disso, o Provaso Prêmio acelera a decomposição da matéria orgânica, liberando nutrientes de forma mais eficiente e contribuindo para uma maior fertilidade do solo. E tem mais, esses micro-organismos também ajudam a controlar patógenos, reduzindo a incidência de doença nas plantas. Isso tudo sem a presença de insumos químicos agressivos. Em resumo, o Provaso Prêmio potencializa a produtividade da sua lavoura, melhora a qualidade do solo e contribui para um manejo agrícola mais sustentável. Quer saber mais? Entre em contato com a nossa equipe ou acesse grupoprovaso.com.br. Seguimos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta. Já já você vai ver a influência do clima nos cafeeiros. Especialistas têm notado uma queda de folhas fora do comum nos cafeeiros. Te conto já em todos esses detalhes. Viu como foi bem rapidinho? Já estamos aqui de volta. O clima vem causando impactos para a produção de café. Especialistas têm notado uma queda de folhas fora do comum nos cafeeiros. A explicação disso pode ser o clima e também as doenças. Veja só. A estiagem prolongada e o tempo seco têm castigado os cafezais do sul de Minas, trazendo impactos diretos no desenvolvimento das plantas em plena fase de pré-florada. Além da falta d'água, um estudo da Fundação Procafé apontou que entre maio e junho as lavouras registraram índices de doenças acima da média.
Esse ano a gente viu um ataque de doenças acima da média nas lavouras de café, principalmente foma e cercosporiose. A gente viu que essas duas doenças causou uma desfolha muito grande nas lavouras de café. Mais tarde, né, agora a gente está tendo problema também com o bicho mineiro, nesse tempo seco agora. O produtor é importante ele ficar atento que o bicho mineiro está causando muita desfolha nas lavouras. Então parou um pouco esse problema da foma agora, da cercosporiose, né, que esquentou um pouco mais, principalmente a foma. O produtor deve ficar atento agora ao bicho mineiro, que ainda está causando bastante problema. Ainda segundo o estudo, a desfolha desproporcional observada nas lavouras foi associada à estiagem e a problemas climáticos. A análise apontou que um dos lados do cafezal foi mais atacado e atingido, apresentando maior queda das folhas em comparação ao restante da lavoura. A foma, a cercosporiose, causou uma desfolha muito grande, mas também essa amplitude térmica, ou seja, dias quentes e noites, madrugadas muito frias, causa também a desfolha do café. Essa amplitude térmica, principalmente o lado do sol da tarde, o lado que pega esse sol mais quente da tarde, e amanhã é um lugar muito mais frio, né? Há um acúmulo maior de orvalho nesse lado da planta, então há um acúmulo maior de doença, principalmente foma nesse local. Naturalmente, a desfolha desse lado da planta é muito maior, consequentemente, na próxima safra, esse lado da planta produz muito menos. Já neste mês de setembro, o problema vem do céu. É a seca severa que está fazendo com que a desfolha aconteça aqui nos cafezais. Nesta lavoura da Fundação Procafé, a gente percebe aqui na Fazenda Experimental que as plantas estão sofrendo muito com a falta d'água. Exatamente, aí agora passou aquela preocupação maior, né, o dano maior da foma, da cercosporose que estava, agora o dano mais severo está sendo a seca, né? Então nós estamos num momento muito crítico, né, na iminência da florada, e as lavouras estão sentindo muito, está havendo um comprometimento grande já da safra do ano que vem por falta de água. Nós estamos chegando aqui no sul de Minas cerca de 140 a 150 milímetros de déficit hídrico, e conforme a gente pode ver aqui nas lavouras, as plantas já estão sentindo muito. Então está tendo esse comprometimento grande já da safra do ano que vem. Com relação às doenças citadas no estudo, a Fundação Procafé orienta que os produtores mantenham vigilância constante sobre a ocorrência nos cafezais. Para as doenças, foma, cercosporiose e o bicho mineiro, ficar sempre atento, né, ao ataque das pragas, entrar fazendo os controles fitossanitários, aplicação de fungicidas e inseticidas para o controle da praga no momento correto. A seca prolongada tem posto um grande desafio aos cafezais do sul de Minas, deixando as plantas fragilizadas em um período decisivo. A esperança dos produtores está na chegada das primeiras chuvas, que podem aliviar o estresse hídrico e recuperar parte do vigor das lavouras. A questão do clima já é mais difícil. A questão da amplitude térmica que a gente comentou, não tem muito o que o produtor fazer, né? Mais a condição local da lavoura. Exceto algum alinhamento de plantio, ele consegue isolar um pouco esse fator de sol da tarde, sol da manhã. Agora a seca, sempre o mais importante, né? Aquele cafeicultor que consegue irrigar a sua lavoura, ele não vai ter esse dano da seca. Ele pode aumentar também a utilização um pouco mais de matéria orgânica, que ajuda a reter um pouco mais de água no solo. É alguns fatores aí que ele pode amenizar um pouco esses épocas de estiagem que causa bastante dano na lavoura dele. E no mundo do café, a torra faz toda a diferença. Quem entende disso é a Ruralmac. Especializada na fabricação e vendas de torradores de café, a empresa oferece soluções manuais e automatizadas, que garantem a qualidade, precisão e sabor em cada grão. No Café com TV de hoje, você vai conhecer de perto a tecnologia e a tradição que fazem da Ruralmac referência no mercado. Precisando de torradores de grãos, então você precisa da Ruralmac, especialista na fabricação de torradores de alta performance e equipamentos robustos para o seu negócio. A Ruralmac entrega qualidade, durabilidade e tecnologia feita sob medida para quem vive da torra. A Ruralmac é especializada na fabricação de torradores de grãos e equipamentos, trazendo o que há de melhor no mercado para o seu negócio. São torradores de última geração, com tecnologia de ponta e durabilidade. Equipamentos para pequenas, médias e grandes empresas. Fale com um dos nossos especialistas pelo telefone 033 99926 0698.
Ruralmac atendendo no Brasil e com entregas também no exterior. Fabricação própria, assistência garantida e aquele atendimento parceiro que você precisa. Então entre em contato com o 033 99926 0698. Mais uma pausa bem rápida aqui no Café com TV, mas daqui a pouco vamos falar de outra delícia de Minas. O famoso queijo que está imperdível, hein? E o Café com TV já está aqui de volta. Agora você vai conhecer um queijo do sabor das montanhas de Minas, da Fazenda Generosa. Tradição e qualidade andam juntas. Queijos e produtos lácteos são produzidos de forma artesanal nas montanhas do sul de Minas, a 905 metros de altitude. Localizada no circuito da Serra de Bitipoca, a fazenda preserva o terroir único da região, trazendo à sua mesa o verdadeiro sabor dos queijos de altitude. 6 quilômetros de estrada de terra separam Andrelândia, cidade de 12 mil habitantes, da Fazenda Generosa. A propriedade vem de gerações da família de Joaquim. O advogado decidiu largar o ofício para assumir o laticínio comandado pelo pai e trouxe com ele, além da mão de obra, a implantação de novas tecnologias. Começou com o meu bisavô, Quincas Tibúrcio. E ele chegou a ter 5 queijarias, a produção dele era voltada para o estado do Rio. E depois disso veio meu pai. Meu pai fundou o laticínio da Fazenda Generosa na década de 80. E aí, por conta de um problema de saúde que ele teve, eu assumi em 2019. E a receita deste primeiro queijo, do tipo parmesão, é mantida até hoje, com Quincas Terroir, que pode ter maturação de 60 dias a 1 ano. Em 2020, a produção da fazenda começou a expandir e os queijos foram sendo levados para concursos. 8 deles já foram premiados em disputas nacionais e internacionais. O destaque é o lendário, considerado o queijo mais premiado do Brasil. O produto chegou a ser servido na cerimônia de coroação do rei Charles III, em Londres. O queijo foi levado pela CNA junto com outros produtos brasileiros. O lendário ele foi medalha de ouro no concurso da CNA em 2022. Quando você disse que o Enigma é um queijo autoral, é porque ele não tem um tipo? Por exemplo, igual aqui a gente tem meia cura, provolone, o Enigma ele seria o quê? Como é que... Então, ele sim, quando a gente coloca ele em concurso, ele tem que entrar numa categoria. Ele entra na categoria de queijo de média maturação, que é um meia cura. É um queijo que fica 46 dias no processo de maturação. Essa resina negra, ela serve tanto para estética, mas principalmente para fazer a maturação do queijo. E essa aqui é a novidade aqui do laticínio, Lua Negra, foi lançado há 3 meses? Isso. 3 meses, bem recente. Fala um pouquinho sobre ele, Nádia. É um queijo suculento, ele tem mais creme, né, no leite. Ele também fica em maturação por 30 dias e ele tem a resina alemã. Então eu falo com os meus 2 grandes favoritos, que é o Lua Negra, esse novo lançamento, e o Enigma, que são as minhas paixões aqui da fazenda. Hoje o laticínio da Fazenda Generosa produz mais de 20 tipos de produtos, entre queijos, manteiga e doce de leite. Um dos segredos da qualidade dos queijos é a maturação. Neste espaço estão armazenados 1000 queijos que são virados manualmente todos os dias. Todo queijo de longa maturação, se ele tiver no processo correto, ele a partir de 8 meses ele começa a formar os cristais de tirosina, igual o grana padano. E esses cristais é o que dão o sabor ao queijo? Exatamente, você vai sentir um sabor mais adocicado, ele fica quase que igual um açúcar na boca e preenche a boca com muita rapidez. Vamos lá, comer um pedacinho aqui assim? Melhor hora. Os produtos são distribuídos em 25 estados brasileiros e caminha para regularizar a exportação para a América Latina.
O crescimento dos negócios já faz a família pensar em sair de São Paulo para se mudar para a vida no campo. Não é fácil, porque a gente está em São Paulo, ele vem mais do que eu, mas é uma paixão. Fala que a gente se apaixonou pelo mundo do queijo e seguimos aí firmes e trazendo os nossos filhos também. Acho que faz toda essa diferença. E toda a família dele, da minha sogra, meu sogro, então essa é a grande diferencial. E após anos foram retomadas as obras de pavimentação na MG 170 entre Pimenta e Guapé. O trecho ali integra um local importante na região de Furnas e também serve para escoamento da produção agrícola. Veja só. Homens e máquinas trabalham em vários trechos da estrada que liga o sul e sudoeste de Minas Gerais por meio da BR-265 e a MG 050. Nessa primeira etapa está sendo feita a terraplanagem e a reestruturação de pontes. Seguindo uma orientação do nosso governador Romeu Zema, conseguiremos finalmente finalizar uma obra que está paralisada há mais de uma década. É a obra entre Pimenta e Guapé, a pavimentação de mais de 15 quilômetros da MG 170. Investimento de cerca de 68 milhões de reais. Recursos provenientes do governo do estado e do acordo de Brumadinho. As obras, segundo o DR, estavam paralisadas desde 2014 e vão beneficiar diretamente 20 mil habitantes da região. A rodovia é também um importante acesso de turistas à canastra e é fundamental no escoamento da produção agrícola da região. Essa rodovia ligará as regiões sul e sudoeste de Minas, que se destaca na produção de grãos, sobretudo café e soja, além da vocação turística da região, ou seja, é uma obra que vai contribuir para o desenvolvimento socioeconômico daquela região. E olha quem está aqui com a gente, a MAP. O Ademir Santos, apresentador da TV Alterosa, fez questão de visitar essa empresa que valoriza também o pequeno produtor rural e tem como propósito levar o melhor em frutas, vegetais e verduras para a sua mesa. Olha, hoje eu estou em Pouso Alegre, aqui nessa empresa que, na verdade, é um grande produtor rural. Hoje a MAP é uma empresa familiar, estamos há mais de 30 anos no mercado. O nosso carro-chefe hoje é morango, mas temos vários outros produtos, hortaliças e verduras. Hoje a MAP, ela investe muito em segurança do nosso produto, para dar segurança ao consumidor, né? Todo produto nosso é 100% rastreado. A gente preocupa muito com a embalagem e para que esse produto chegue com uma qualidade essencial para o consumidor final, né? Hoje a gente está oferecendo aí as melhores frutas, as melhores verduras e hortaliças que estão no mercado. MAP, produzindo saúde e sustentabilidade. MAP, diretamente de Pouso Alegre para todo o Brasil. Aqui tem qualidade. Você encontra nas melhores redes de supermercados. MAP, produzindo saúde e sustentabilidade. Última pausa aqui no Café com TV, mas não saia daí porque tem muita informação importante aqui no agronegócio. Agora tem a pergunta da semana no Quiz do Café. Olá! Quiz do Café de hoje fala sobre o tamanho das fazendas de café no mundo. Marque a alternativa correta. Letra A, 94% das fazendas são de menos de 5 hectares de café. Letra B, 5% das fazendas são de 5 a 20 hectares de café. E letra C, somente 1% das fazendas possuem tamanho acima de 20 hectares de lavoura. A letra D, todas as afirmativas estão corretas. A gente vai para o intervalo e volta para responder o quiz do café. E o Café com TV já está aqui de volta, trazendo a resposta do quiz da semana.
Olá! Voltamos para responder aí o quiz do café sobre tamanho de fazenda de café no mundo. A letra A mostrou que 94% das fazendas são menores que 5 hectares. Letra B, 5% das fazendas ficam entre 5 e 20 hectares de lavoura. Letra C, somente 1% das fazendas de café possuem acima de 20 hectares de lavoura. E letra D, todas as afirmativas estão corretas. E acertou quem marcou a letra D. Todas as afirmativas estão corretas. Então é isso, ficamos por aqui no Quiz do Café. Semana que vem eu volto. Setembro é o mês do cliente na Natus Farma e nós preparamos uma quinzena de ofertas especiais só para você. Aqui na Natus Farma, cada detalhe é pensado para levar mais saúde, bem-estar e economia para você e sua família. Nosso compromisso é sobre cuidar de você, sempre com preços justos, carinho e confiança. Passe agora mesmo na Natus Farma, mais próxima, e aproveite. Setembro é o mês do cliente na Natus Farma. E quem ganha o presente é você. Shampoo Johnson's 200 ml por apenas R$ 14,99. Creme dental Close-Up tripla proteção 70 gramas, só R$ 2,69. Papel higiênico Atuale com 12 unidades por apenas R$ 10,99. Kit Dove Shampoo mais condicionador Bond Intense Repair por R$ 19,90. São ofertas incríveis para celebrar quem mais importa, você. E vem aí mais uma loja da Natus Farma em Jacutinga. E atenção, Jacutinga, vem aí a inauguração de mais uma Natus Farma, hein? Não deixe de ficar atento nas novidades que vem por aí. E agora uma história pra lá de curiosa. Você vai ver uma batata doce gigante no Triângulo Mineiro. Veja só. Descobriram um meteoro aqui no barracão. A balança marcou 35 quilos. Esse é o peso do que pode ser a maior batata doce já colhida no Brasil. A descoberta aconteceu em Santa Juliana. O responsável pelo plantio e colheita é o agricultor familiar José Augusto Alves, de 56 anos. A batata gigante ficou no solo por quase 2 anos e, segundo ele, foi cultivada sem adubo e sem irrigação. Nunca tinha passado e nem tinha ideia que fosse passar por um processo desse. Quando eu encontrei a batata, eu não acreditei que aquilo era verdade, que aquilo era uma batata. Aí ele trouxe e pesou. Deu 27,3 kg. Mas eu vi que estava faltando algo na batata. Aí de manhã eu fui lá, peguei esse restante aqui que estava lá, que deu 8,180 kg. Segundo o Ranking Brasil, a maior batata doce do país tinha 25 quilos e foi colhida em uma chácara em Saudades, em Santa Catarina, em 2011. Agora, essa marca histórica está prestes a ser superada. A batata doce colhida pelo Sr. José aqui em Santa Juliana já está em processo de oficialização para o título no Ranking Brasil e pode se tornar em breve a maior do Brasil. Quando nós pegamos essa batata, que o colega pegou, ele já pesquisou, ele viu que tinha uma batata que já foi registrada no Ranking Brasil, que ela seria a maior batata do Brasil. E nós escolhemos uma batata desse tamanho e a gente viu constatar que ela vai ser reconhecida como a maior do Brasil e a segunda do mundo. Até aquele momento, a maior batata que o trabalhador autônomo colheu tinha 7 quilos. Tudo que ele planta é para o consumo próprio e de sua família. Ele conta que já tentou cultivar mandioca e cana, mas não teve sucesso. A única cultura que vingou foi a batata doce, porém com dificuldades. As batatas eram constantemente comidas pelo gado dos vizinhos. Eu plantei cana, as canas morreu. Plantei mandioca, também morreu. E quem vingou foi só as batatas. E essa batata passou por um processo que os bois dos meus vizinhos comia ela sempre, comia as ramas, tudo, entendeu? Mas mesmo assim eu não desisti. Estamos aqui exatamente no local onde a possível maior batata do Brasil foi colhida. E como vocês podem observar, aqui não é uma lavoura, é um espaço onde o Sr. José pegou emprestado para poder plantar a batata e não teve nenhum trato especial, não teve irrigação, não teve adubo, não teve fertilizantes. Então foi realmente uma surpresa para você, né, Sr. José? Nós não usamos tipo de adubo nenhum, nada. E não teve também uma irrigação especial.
a irrigação foi só da chuva. Para colher foi fácil. Agora que foi difícil é o companheiro subir com ela aqui, nesse local aqui. Que ele dava 5 passos para frente e 15 para trás. José Augusto pretende fazer a colheita dentro de 4 a 5 meses e acredita que ele possa ultrapassar os 30 quilos. Pretendo colher daqui a uns 4 meses, de 4 a 5 meses. E essa daqui, a sua expectativa é 30, mas vai que ela supera a primeira de 35 quilos? É bom demais isso aí. Eu vou trabalhar para que, se essa não superar, mas que outra que vem que supere. E o Café com TV fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia na tela da TV Alterosa. Você pode assistir tudo novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, TV Alterosa Sul de Minas e @Café com TV. Não deixe de conferir as novidades do agronegócio. Eu volto na semana que vem com mais um Café com TV. Um beijo, boa semana e até lá!